Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda a mais uma live. Na live de hoje falaremos sobre dores na lombar. Mas antes, eu quero saber se você está me vendo bem e se você está me ouvindo bem. Coloca para mim nos comentários se o som está bom e se a imagem está boa. Enquanto isso, vou abrindo aqui as redes sociais. Quero saber quem está comigo aqui nessa tarde de terça-feira. Coloca aqui para mim nos comentários da onde você está me assistindo. Escreve aqui para mim que eu quero saber da onde vocês estão me vendo. Vamos lá. Sim, tudo bem. Tá, no Instagram já vi que tá tudo bem. Deixa eu só esperar o pessoal aqui do Facebook me responder se está tudo bem, se estão me vendo e me ouvindo. Sim, estão me vendo e estão me ouvindo. YouTube também. Tudo certo. Então, vamos lá. Eu quero saber se você que está me assistindo aqui agora, se você sente dores na sua lombar. Se sim, coloca aqui para mim nos comentários. Pessoal de Brasília, São Paulo, Salvador, muito bem, sejam muito bem-vindas. Quem está aqui pela primeira vez também, coloca número 1, para eu saber que você está aqui assistindo uma live pela primeira vez. Pessoal de Belém do Pará. Muito bem, que legal, que legal. Bastante gente aqui assistindo a live de vários lugares diferentes. Então, vamos lá. Existem, basicamente, dois tipos de dores na lombar. Existe o tipo de dores na lombar aguda e o tipo de dores na lombar crônica. Como assim, Vanessa? Qual que é a diferença entre as duas, né? As dores agudas e as dores crônicas. As dores na lombar que são agudas são aquelas dores que passam ali logo em 6 semanas, mais ou menos. Então, elas duram alguns dias. Já as dores crônicas são as dores que persistem aí por mais de 3 meses, quem tem dor há 6 meses, quem tem dor há muitos anos, aí a gente considera essas dores crônicas. Hoje a gente vai falar, no geral, aqui sobre dores na coluna lombar. Existem vários motivos para que as dores na lombar elas surjam. Pode ser que você tenha alguma patologia, ou pode ser que não, pode ser que você não tenha nenhuma patologia, mas você tem aí esse sintoma que a gente chama de lombalgia. O que é isso? Dores na lombar é lombalgia, ok? E tem pessoas que têm as artrites, as artroses, as protusões, os abaulamentos, escorregamento de vértebra e tudo mais que pode gerar dores na coluna lombar. Se você tem alguma dessas patologias, coloca aqui para mim, para eu saber. E já estou visualizando aqui que tem alunas do Método Pilates Online aqui também. Muito bom ter vocês aqui, mulheres. Vamos lá. Ó, vamos pensar assim. Independentemente da causa da sua dor lombar. Vamos supor aí que você tem uma dor na lombar, mas é uma dor na lombar inespecífica. Você não sabe por que acontece, tá? Lombalgia é apenas um sintoma, tá? Lombalgia, algia significa dor, tá? Então, tudo que tem no final algia significa que você tem dor. Já tô vendo aqui lombalgia, hérnia de disco extrusa, dor crônica. Ok, vamos lá. Então, independentemente da causa da sua dor na lombar, a dor na lombar ela está associada à incapacidade de estabilizar a coluna. Vanessa do céu, o que é isso? O que é incapacidade de estabilizar a coluna? Já vou te explicar. As dores na lombar, elas costumam acontecer por conta da falta do controle dos músculos profundos do nosso tronco e dos músculos profundos da nossa coluna. Em especial, a musculatura do abdômen, principalmente aquela musculatura que a gente tem que fica embaixo desse abdominal que você consegue tocar aqui. A gente tem um abdominal mais profundo
que é o nosso transverso abdominal. Essa musculatura, quando ela está enfraquecida, ela pode gerar as dores na lombar. E também a musculatura que fica em volta da coluna, mas bem profunda ali, que chamam multífidos. O nome dessa musculatura pequenininha que fica ali nas laterais da coluna. E também devido à falta de força no assoalho pélvico, que é a musculatura do xixi, tá? Aquela musculatura que previne incontinência, que se a gente tem aquela musculatura forte, a gente consegue também manter uma coluna mais estável. É a primeira coisa que você precisa entender. Um dos motivos são esses, né? Esses três. Falta da força, então, na musculatura abdominal profunda, falta de força nos músculos ali, nos multífidos da coluna e também no assoalho pélvico. O que os exercícios, eles podem fazer, podem contribuir para as pessoas que têm essas dores na lombar, que têm as lombalgias? Então, quando a gente consegue fortalecer essa estrutura e estabilizar, porque é diferente, gente, estabilizar é um tipo de exercício que a gente faz. Quando a gente vai fazer um fortalecimento, a gente pensa em outro tipo de exercício. Aí a gente consegue estabelecer ali um melhor equilíbrio da coluna em relação ao centro de força, criando músculos fortes que protegem a coluna durante as atividades do seu dia a dia. Os maiores motivos que acontecem aí as dores nas costas são, então, a fraqueza dessa musculatura, dos músculos abdominais, dos músculos espinhais, do assoalho pélvico, má postura, ou seja, como você se senta, como você se levanta, como que você fica parada em pé, como você se agacha, como você dorme, nas coisas que você fica mais tempo, nas posições que você fica mais tempo no seu dia a dia. Será que você está com uma postura boa? Será que você está alinhada? Será que você está sentada em cima dos dois ossinhos do seu quadril, chamados isquios? Você mantém uma coluna crescendo na direção do teto? Tudo isso são hábitos de posturas que também interferem para as dores nas costas. Fazer esforço repetitivo também, de repente você trabalha muitas horas na frente do computador, de repente você trabalha alguma coisa que você faça muitos movimentos com a mão ou com as costas, aí no seu dia a dia, isso também pode contribuir, porque são muitas horas fazendo o mesmo movimento por horas, por dias, por meses e até por anos. Excesso de peso também pode contribuir, embora muitas pessoas não tenham excesso de peso e também têm dores na coluna, o excesso de peso ele pode sim contribuir para que aconteçam as dores na lombar. Inflamações, então se você já tem alguma patologia e está numa fase mais inflamatória, isso pode contribuir, algum tipo de infecção. Se você já tem uma hérnia de disco e está em crise, uma artrose, um escorregamento de vértebras, listeses, a falta também do condicionamento físico. Então, se você não tem um preparo físico, não faz exercícios no seu dia a dia, se você é uma pessoa sedentária, isso também contribui para as dores na lombar. E os maiores sintomas das dores na lombar são os desconfortos bem na região da lombar mesmo. Então, quem tem dor na lombar, escreve aí para mim se você tem dor ou desconforto bem na região aqui da lombar, na curvinha aqui para dentro que a gente tem na nossa coluna, na lordose fisiológica, muita gente tem dor localizada só na região. E tem algumas pessoas que têm a dor que ela irradia para as pernas. Existem esses dois tipos de dores. Tem gente que sente dor só no local e tem gente que sente dor que desce para as pernas. Coloca para mim nos comentários se a sua dor ela é localizada ou se sua dor ela irradia para as pernas, para uma perna ou para as duas pernas. Coloca aqui para mim nos comentários. A dor na lombar, ela pode afetar também a respiração. Um dos músculos, eu já fiz uma live aqui falando sobre isso, né? Sobre a dor e a respiração, como que interfere. Mas, quando a gente tem uma dor na coluna, pode interferir na maneira que você respira.
E a gente muitas vezes precisa aprender a respirar um pouco melhor, a mandar o ar mais na caixa torácica, expandir o peito, sentir o ar entrar nas laterais, na frente, atrás. Por quê? Uma respiração que não está adequada, ela atrapalha o funcionamento de um músculo, que é o músculo do diafragma, que é importantíssimo para a nossa respiração. E um diafragma que está ali sofrido, coitado, que está ali que não funciona direito, ele também pode interferir nas suas dores na lombar. Pessoas que têm rigidez muscular, então pessoas que têm a musculatura mais rígida, mais dura mesmo, pessoas que têm rigidez na articulação, por exemplo, tem movimentos na coluna afetado, não consegue dobrar para frente, tem dificuldade em girar o tronco, tem dificuldade em alongar a lateral do tronco aqui, ó, para o lado. Pessoas que têm dificuldade em mover a coluna, que sentem que a coluna está dura, está travada mesmo, essa sensação, isso também, a falta de mobilidade, ela também contribui diretamente nas dores na lombar. Cansaço, então se você passa muitas horas na mesma posição, sente que o corpo está cansado, uma hora também o corpo começa ali a tentar relaxar, o que acontece? A musculatura das costas vai contraindo pra caramba e isso também pode gerar dores na coluna. Então o cansaço ele também interfere. Má digestão também é um sintoma de quando a gente tem dores na lombar. Pode estar ali totalmente associado a má digestão. E aí você pode estar pensando, tá, Vanessa, mas e aí, né? O que eu faço, então, para melhorar a minha coluna lombar? Eu sei que tem pessoas que já leram sobre, já deram uma pesquisada e já viram, por exemplo, algumas pessoas falarem assim, é só você fazer exercícios de abdominais, é só você fortalecer o seu abdômen que aí a sua dor vai embora. E não é bem assim. Ou então, prancha é um ótimo exercício para o abdômen. Sim, é um ótimo exercício para o abdômen. Mas, para que a gente consiga melhorar a nossa coluna, a prancha trabalha a parte da estabilização. Tá? É um exercício excelente para a estabilidade da coluna. Fazer abdominal contribui? Contribui, se você estiver fazendo abdominal da maneira certa. Mas a gente precisa pensar em outras formas também de melhorar a nossa coluna. Como que a gente faz isso? Por exemplo, exercícios que a gente move a nossa coluna. A maioria das pessoas, gente, tenho certeza que esse aqui é o caso da maioria de das pessoas que estão me assistindo aqui. Tem dificuldade nos movimentos da coluna. Você tem dificuldade? Coloca para mim nos comentários. Você sente que a sua coluna é dura, é rígida, é difícil de mexer? Vou mostrar aqui. Vamos fazer uma prática aqui. Você vai fazer uns exercícios aqui comigo, vai colocar em prática. Você vai escrever para mim nos comentários se esse exercício foi fácil para você ou se foi difícil para você. Combinado? Vamos lá. Cruza seus dedos aqui, ó, e coloca suas mãos lá atrás da cabeça. Imagina que você está deitada. Se você estiver deitada, faz deitada. Mas se você estiver em pé ou sentada, faz na posição que você está. Você vai arredondar a sua coluna para frente. Até onde você consegue ir e volta, puxando o ar. Vamos lá, vamos fazer 5 vezes. Solta o ar. Puxa o ar. Vai fazendo. Expirou. Inspirou. Faz o teste comigo mais 2 vezes. Mais uma vez. Coloca aqui para mim nos comentários. Esse movimento foi fácil ou foi difícil para você? Coloca aqui para mim. Já sei, eu acho que a maioria, esse movimento, a maioria vai falar que foi fácil. Mas escreve aqui para mim, ó, não mente, hein? Escreve de verdade. Foi fácil ou foi difícil fazer esse movimento de flexionar a coluna? Vou explicar aqui todos os movimentos que a sua coluna precisa ter. Difícil, já tô vendo aqui, fácil, difícil, fácil, fácil,
Foi fácil? Ok. Vamos fazer um segundo teste. Deixa a mão aqui, ó. Agora você vai girar a sua cabeça e o seu tronco, deixando o bumbum parado, hein? E volta. Gira para o outro lado. Gira, 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 gira. E volta. Não pode mexer o quadril, hein? Quem tá de pé fazendo aí, ou quem tá sentado, o bumbum fica parado. Só vai girar da sua cintura para cima. Mais um. Agora coloca aqui para mim nos comentários. Esse exercício de rodar foi fácil ou foi difícil para você? Escreve aqui para mim nos comentários, fácil ou difícil. Quando você vai colocando aqui se é fácil ou se é difícil, compartilha essa live. Quem está me assistindo aqui no Instagram, clica aqui no aviãozinho, convida 3 amigas para participarem dessa live. Quem está me assistindo no Facebook ou no YouTube, também é só clicar lá em compartilhar. Dá para compartilhar, inclusive, no grupo de WhatsApp aí da sua família, das suas amigas. Convidem para participar também. Já estou vendo aqui que esse movimento foi difícil, né? Difícil, difícil. A maioria médio, fácil. A maioria é difícil. Por quê, gente? Esse movimento, a gente precisa muito da nossa coluna torácica, do meio das nossas costas. E essa parte da nossa coluna é comum ser mais rígida, porém, se essa parte da sua coluna não funciona direito, ela sobrecarrega a sua coluna lombar e também o pescoço, a cervical. Então, a gente precisa que esse movimento fique fácil para você, ok? Vamos fazer mais um movimento aqui, ó. Coloca a mão aqui atrás da cabeça. Inclina para o lado, dobrando a cintura e volta. Faz puxando o ar, alonga. Só que eu não posso espremer minha cintura aqui, ó, tá? Tenho que crescer o tronco e alongar, sentir, puxar toda a lateral aqui e volta. Faz 3 vezes para um lado, faz o teste e faz 3 vezes para o outro lado. Coloca aí. A maioria das pessoas vai sentir que esse movimento, vai falar que esse movimento foi fácil. Algumas pessoas vão falar que foi difícil. Porém, a maioria das pessoas vai fazer errado esse movimento. Por quê? Porque é um movimento que a gente não faz no nosso dia a dia. Quem é que vai pegar um copo num armário e faz isso daqui? Para pegar do lado? Tá? É um movimento que a gente vai perdendo da nossa coluna por falta de estímulo. Existem outros movimentos também na nossa coluna, o movimento de extensão, por exemplo, que também é um movimento que ele fica prejudicado por falta de fazer, tá? Então, não vai adiantar se você fizer esses movimentos no seu dia a dia. Se você não fizer esses movimentos no seu dia a dia, tem dor na coluna? Se você tem dor na coluna, tenho certeza que esses movimentos, eles não estão fáceis para você. A falta desses movimentos gera dor, sobrecarga, tensão. E aí, por conta disso, você fica limitada nos movimentos do seu dia a dia. Então, a gente precisa pensar em recuperar esses movimentos da coluna, que são super importantes para que você tenha uma coluna saudável, para que você tenha um corpo que funcione bem, sem sobrecarregar outras partes do seu corpo. E também ficar tomando remédio para tratar a dor na lombar também não vai adiantar a longo prazo. Não vai. Vai tirar a sua dor ali, naquela hora que está doendo, passado um tempo, passado aquelas 8 horas lá, que o remédio fez o efeito, ou daqui a alguns dias, vai voltar a ter essa dor, né? Vai ficar nesse ciclo, né? Toma o remédio, a dor passa, fica sem remédio, a dor volta, tá? Um dos motivos é isso, é a mobilidade da coluna que está prejudicada. Uma outra coisa também que fica prejudicada quando a gente sente dores na coluna é uma musculatura que se chama iliopsoas. O que é isso? A gente tem um músculo
que é o único músculo que tem contato direto com a sua lombar. Por quê? É um músculo que ele vem daqui, ó, da frente do seu quadril. Ele começa aqui na frente, no ossinho do quadril. Ele passa por dentro da sua pelve e ele vem, passa por dentro da pelve aqui, ó, e ele vem até a sua lombar. Se esse músculo, ele tiver enrijecido, ele gera muitas dores na coluna lombar. Então, esse também é um dos grandes motivos das suas dores na lombar. Esse ilho-psoas, ele é um músculo que ele é profundo, é um músculo que ele é estabilizador e ele possui os pilares dele aqui atrás na coluna lombar, nas vértebras da lombar. Ele é um músculo que ele é um potente gerador de força para o nosso corpo e ele tem um papel fundamental nos movimentos do nosso corpo, nos movimentos que são posturais. Então, ele é o responsável por dobrar o seu quadril aqui para frente. É ele que é o responsável por você conseguir dobrar a sua perna. E ele também é um músculo responsável por estabilizar a sua coluna e responsável pela sua pelve, para estabilizar a sua região pélvica. Por isso, que se essa musculatura aqui, da frente do seu quadril, seu ilho-psoas, se ele estiver encurtado, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar a sua curva da sua lordose. Então, você vai tender aqui se ele está encurtado, ó, a perna está mais para frente aqui, por isso que a gente fica meio assim, ó, quando tá com dor nas costas. Já percebeu que quando você tá com dor nas costas, você fica mais jogadinho para frente? Você tá com essa musculatura encurtada. Muitas vezes a gente não consegue nem ficar com o corpo totalmente reto. Ele fica nessa inclinação porque é o músculo que está aqui na frente que está puxando o seu corpo para frente. Você já reparou isso? Já percebeu que quando você tem dores na sua coluna, você fica aí travado com o corpo jogado para frente? Coloca aqui para mim nos comentários. E aí, gente, isso aumenta, gera uma hiperlordose nessa região. Então, aumenta a curvatura da lombar. E isso causa muita dor na pessoa que tem a crise aí da lombar, que tem as queixas de dor. Essas dores ficam maiores quando a gente tem essa musculatura que está enrijecida. Várias pessoas concordando comigo aqui. Muito bem. Então, quando acontece esse encurtamento dessa musculatura, toda a parte da fáscia toracolombar aqui, a fáscia é aquela pelinha que encobre o músculo, tá? Já viu quando a gente corta a carne, tem uma pelinha ali branquinha? Essa parte é a fáscia. Essa fáscia, ela encobre toda a musculatura do nosso corpo. E aí, quando ela não tem uma nutrição muito boa, ela não desliza, ela deixa o corpo mais rígido, deixa mais dolorido, com aqueles pontinhos de tensão. E isso intensifica o quadro de dor. Existem várias mulheres que conseguem melhorar isso, né? Quando a gente consegue melhorar a nossa postura, foi até o que aconteceu com a aluna Janete, que eu conversei com ela hoje, né? Uma aluna do Método Pilates Online. Eu estou numa semana mega intensiva aqui de entrevistas com as alunas. E hoje eu conversei com uma delas, com a Janete da turma 5. E ela estava falando para mim, ela sentia dores na coluna desde 1997. E quando ela foi no médico, lá naquela época, claro, gente, que muita coisa mudou, né? Graças a Deus, a gente não... É difícil hoje em dia a gente ouvir falar nisso, né? Em repouso absoluto, em usar coletes para dor, porque hoje a gente sabe que isso não funciona. E ela ficou durante muitos anos sempre dependente de remédios, tomando remédios fortes para dor, tomando injeções para dor. E ela não praticava exercícios porque ela tinha medo, porque o médico falou para ela que no caso dela era uma cirurgia. E veja só, nem era um caso cirúrgico, era um abaulamento, que é a primeira fasezinha ali de uma hernia de disco. É quando acontece ali uma pequena diminuição do espaço entre uma vértebra e outra. E naquela época, o médico falou para ela que não, ela tinha que fazer repouso absoluto, tomar remédio, usar colete, que o caso dela era cirúrgico e até que ela andaria numa cadeira de rodas. Veja só, graças a Deus, tudo isso mudou e hoje a gente sabe que os exercícios são a única coisa que vão trazer para o seu corpo benefícios para melhorar o seu corpo e tirar você das crises de dor.
ficar parada, hoje em dia não é mais a solução, a gente já sabe disso. Então, ela estava me contando que ela começou a acompanhar o conteúdo aqui, ela começou, claro, né, como muitas de vocês, acompanhando conteúdo gratuito, pegando as dicas, os vídeos mais curtinhos e foi colocando em prática. E ela foi sentindo no corpo dela que o corpo dela conseguia se mover, que não era tão limitante assim a dor que ela sentia. E ela foi aos poucos fazendo os exercícios, e aí ela entrou depois na turma 5 do método Pilates Online, e agora ela parou de tomar remédio. Então, assim, eram anos tomando remédio por conta de crises fortes de coluna, e ela conseguiu, através dos exercícios, diminuir muito as dores dela. Ela falou assim, que o que ela sente de dor é tão pouquinho assim, que é só se ela fizer uma força grande, aí ela sente um pouco de dor. Mas, no mais, ela não é mais uma pessoa dependente de remédios. Então, é isso, sabe? Melhorar a postura, é a gente conseguir trabalhar essa parte de mobilidade, alongar o que está encurtado, fortalecer, estabilizar. É um conjunto, não existe apenas um exercício só. Existe um exercício específico que vai te tirar daquela crise e tal, sim, mas você precisa manter a prática, manter o seu corpo sempre trabalhando para que você consiga não ter recidivas, né? Para que essa dor ela não volte. Então, é um pouquinho que você faz por dia, mesmo que você tenha aí muitas dores na coluna, mesmo que você esteja numa crise de dor, começa bem aos pouquinhos, vai fazendo aos poucos, que isso vai melhorando, ok? Existem alguns mitos, né? Estou aqui para falar também sobre os mitos que acontecem quando a gente sente dores na lombar. Um dos mitos é que a dor na lombar, a lombalgia, acontece apenas na região das costas. E não. Como o nosso corpo ele é totalmente interligado, né? Como o nosso corpo tem várias conexões, tanto neurais, né, os nervos, a musculatura, essa parte das fáscias que eu falei para vocês, tudo, gente, tudo é conectado. Então, a dor na lombar, ela pode refletir em toda a parte aqui dos membros inferiores. Algumas pessoas sentem no ciático, né? Sente irradiar para uma perna, algumas pessoas sentem nas duas. E então, como todos os nervos ali, eles começam aqui na região da lombar. Sabe aqueles dois furinhos que a gente tem ali na coluna lombar? Onde divide a lombar e o sacro, a gente tem lá dois furinhos, né? Dois buraquinhos. Por ali que passa toda a nossa inervação que vai para as pernas. Então, tem gente que tem dor na lombar e sente formigamento nas pernas. Se esse for seu caso, escreve aqui para mim nos comentários. Um outro mito é achar que a dor ela vai ser resolvida em pouco tempo. A dor na coluna, gente, como eu falei aqui para vocês, ela é uma patologia, né? Um sintoma que a gente sempre tem que cuidar. Então, a gente sempre tem que estar fazendo exercícios e movimentos. E a gente precisa mudar os hábitos também. Então, se você fizer exercícios, né? Por exemplo, e se você continuar trabalhando aí numa postura que não é a mais ideal e passa muitas horas, não vai te ajudar. Se você ficar aí só tomando remédio e não fizer exercício, também não vai te ajudar. Sabe? É um combo. Você vai fazer os exercícios, mas isso é para sempre. Não vai ser da noite para o dia. Você vai ter uma melhora do seu quadro de dor logo no começo que você começar a fazer, mas você precisa levar isso para o resto da sua vida. Isso tem que virar um hábito, tem que virar aí parte da sua rotina. Assim como você escova os dentes todo dia, assim como você toma banho todos os dias, você também precisa fazer exercícios todos os dias. Principalmente se você já sabe que você tem uma artrose, se você tem uma hernia de disco, ou se você tem pessoas na sua família que tem alguma dor crônica, que tem alguma patologia nos ossos aí, sua mãe, sua avó, você já sabe disso. E já está começando a sentir um pouquinho disso aí no seu corpo, sentindo um pouquinho de dor de vez em quando, se cuida e começa a colocar em prática os exercícios a partir de agora, tá? A gente precisa dar uma atenção super especial para o nosso corpo, porque coluna não tem como você comprar na farmácia. Tem como você ir na padaria e comprar uma coluna nova. Você só tem uma, então precisa cuidar. Um outro mito é achar que dormir em colchão duro
evita as dores nas costas. Não, gente. A ideia é o colchão que a gente dorme, ele precisa ser firme, mas não duro. Ele precisa ser adequado para manter a sua coluna alinhada. Então, ele não pode, na hora que você deita, afundar, mudar. É igual travesseiro. Ele precisa ficar na mesma posição o tempo inteiro. Então, é importante que você veja isso, tá? Algumas pessoas perguntam para mim, mas qual que é o melhor colchão? Qual que é o melhor travesseiro? Você precisa testar, deitar em cima dele, ver aí se ele não vai ceder e dormir na posição que for mais confortável para você. Qual é a melhor postura para dormir? Não existe a melhor postura, não existe a postura ideal, existe a postura mais indicada. A mais indicada é deitar de lado, pernas flexionadas, um travesseiro da largura do seu quadril entre seus joelhos e um travesseiro que, quando você deite, ele não afunde e nem fique alto. Mas aí, a melhor maneira de dormir, você precisa testar no seu corpo. Tem pessoas que têm dor no ombro, por exemplo, e não conseguem ficar dormindo em cima do ombro, precisam dormir de barriga para cima. Só evitem dormir de barriga para baixo, que essa é a pior posição para a sua coluna, para o seu pescoço, para o seu ombro e tudo mais. Um outro mito também, né, é achar que é bom ficar fazendo repouso, só fazer repouso. O repouso, gente, ele ajuda? Depende. Se for no caso agudo, você deitar um pouquinho para descansar é uma coisa. Isso não é fazer um repouso, tá? A gente considera que você foi lá dar uma descansadinha. Agora, se você parar de fazer tudo na tua vida, ficar deitada na cama, ali esperando a dor passar, tira isso da tua cabeça, tira essa ideia, porque isso não funciona. Vai funcionar a curto prazo, mas depois de um tempo essa dor vai voltar. Ela pode te dar um alívio ali momentâneo, mas é o movimento do nosso corpo, é isso que mostra as pesquisas científicas. Quanto mais a gente pratica exercício, mais a gente leva uma vida ativa, menos dor a gente tem. E vamos lá. Vou mostrar aqui algumas maneiras, na realidade são três maneiras de alongar essa musculatura, que é a musculatura que fica tensa aqui, que puxa o tronco para frente quando a gente trava a coluna, tá? A primeira maneira é fazer o seguinte: imagine que você está de pé, aí você vai dar um passo para frente e pisar uma perna assim dobrada. Pisa o pé no chão, perna dobrada. A outra perna você vai esticar para trás e colocar a ponta do pé, meia ponta do pé no chão. Você vai colocar as suas duas mãos para frente e vai descer o seu corpo. Imagina que minha mão está no chão, tá? Esse aqui é um dos alongamentos que é muito bom para melhorar a coluna, tá? Dica 1. Dica 2. Vanessa, não sinto muito puxar aqui o alongamento da minha perna. Tem que alongar, ó, é a perna que está atrás, tá? Ela vai alongar aqui, essa parte de trás. Então, aí você vai fazer o seguinte: não tá sentindo muito? Dobra esse joelho aqui tá no chão, tá? Ele tá apoiado no chão. Dobra esse joelho, pega a sua mãozinha aqui, ó, e puxa esse pé. Isso aqui vai potencializar seu alongamento. Você vai alongar muito essa parte daqui, para aliviar a coluna. O outro jeito, um pouco mais fácil de fazer esse mesmo alongamento, é ficar em pé, coluna retinha, segurar a ponta do pé aqui, e aí você vai empurrar o osso do seu pubis para frente. Então, quanto mais você empurrar o osso do seu quadril para frente, o osso do pubis, mais você vai sentir alongar essa parte aqui, ó, da perna que está dobrada. Esse é um excelente exercício para alongar aqui a frente do seu quadril, para melhorar a dor na lombar e para melhorar a dor no quadril também, tá? São esses três. Amanhã, às 5 horas da tarde, normalmente de quarta-feira eu faço lives aqui às 5 horas da tarde. Porém, existem algumas semanas que eu intercalo, eu fiz uma aula, fiz uma surpresa para as minhas alunas do Método Pilates Online, então eu estou dando para elas de presente uma aula por semana ao vivo.
E amanhã, essa aula vai ser bem às 5 da tarde. Mas, como eu não quero falhar nesse compromisso aqui com vocês, então eu gravei uma aula prática que vai beneficiar a coluna toda, a dor no pescoço, a dor no meio das costas, a coluna lombar. E aí, essa aula é uma aula especial que eu gravei usando uma cadeira e usando um bastão. Então, nessa aula eu vou dar muitas dicas de exercícios, tanto para a mobilidade da coluna, para como manter uma coluna saudável, como fazer os exercícios corretamente. E também vou ensinar um exercício lá feito na cadeira para a gente alongar essa musculatura do ilho-psoas. Então, eu vou liberar amanhã esse vídeo às 5 horas da tarde. Eu vou colocar ele aqui no YouTube, vou colocar no Facebook e vou colocar também no Instagram. Então, vai ser às 5 horas da tarde que esse vídeo vai entrar, ok? Então, aproveitem o conteúdo também da live de amanhã, compartilha, tá? Compartilha essa live aqui com as suas amigas, compartilha também a aula de amanhã com as suas amigas. Se você estiver no grupo do Telegram, eu vou mandar por lá também, tá? Para você não ficar de fora. Então, aproveita. Não sei até quando essa aula ela vai ficar disponível, ok? Mas lembra de amanhã, às 5 da tarde, entrar aqui para você ter acesso a essa aula. Vou tirar dúvidas de vocês agora, tá? Temos uns minutinhos aí, dá para a gente tirar algumas dúvidas. 5 minutinhos para tirar dúvidas. Vamos lá, vamos lá. Quem tem pergunta, manda pergunta aqui para mim. Deixa eu tentar abrir. Vamos lá, dor no ciático, o que fazer? Para a gente melhorar a dor no ciático, a gente precisa melhorar a sua postura do dia a dia. Primeira coisa, gente, entender o que está causando essa dor no ciático. É a postura que você está no seu dia a dia? Você fica muito tempo sentada, muito tempo em pé? Sua musculatura de abdômen está enfraquecida? Sua musculatura de abdômen está em dia, tá? Forte? Seu assoalho pélvico está forte? Tudo isso contribui para as dores na coluna, tá? Falta de alongamento também, então, uma pessoa que não tem muita mobilidade nas costas, uma pessoa que tem uma musculatura muito encurtada, muito enrijecida ali, como a coluna vai achatando, vai pegando o nervo ciático, tá? Tem uma live que eu já fiz especial sobre nervo ciático, onde eu ensino como você identifica se você tem dor no ciático ou não, e eu passei algumas dicas de movimento que a gente precisa fazer. Mas a gente precisa melhorar a postura, senão não vai resolver, senão só vai resolver na hora. Existem alguns alongamentos que dá para fazer também. Por exemplo, sentada na cadeira, cruza a perna em cima, como se fosse o número 4, dá uma jogadinha no corpo para frente, para dar uma alongada nesse nervo ciático, mas precisa fazer exercícios sempre, tá? Quem tem crises frequentes de dores no ciático, é porque tem alguma coisa errada aí com a sua coluna. Então, precisa praticar exercícios. Dá uma olhada no conteúdo aqui, no conteúdo gratuito. Tem algumas lives salvas aqui no IGTV, tá aqui no Facebook, no YouTube também, que já podem te ajudar. Quando vai abrir turmas? Final de junho, tá? Final de junho. Antes eu vou fazer um evento que vai ser 100% online, 100% gratuito, onde daqui a alguns dias vocês já vão poder se inscrever para participar do evento. Nesse evento, eu falo como que funciona o método Pilates online. Então, explico tudo direitinho, todas as informações dentro do evento. Daqui a alguns dias, vocês já vão poder se inscrever, já vão poder participar desse evento, que vai se chamar Semana Mulher Sem Dor. Então, fica de olho sempre no nosso conteúdo por aqui, porque a gente vai postar quando tiver as inscrições abertas para o evento e depois, quando terminar o evento, quando a gente abrir as vagas, que serão limitadas,
vocês também conseguem ter acesso a essas informações. Muita gente falando que está sedentária, né, que tem dor, irradia, mas não faz exercício. Gente, tem que fazer exercício, tá? A única maneira de a gente lutar contra as dores é praticar exercícios. E mesmo que você fale assim, Vanessa, mas eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida e tal. Mesmo que você se dedique 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, ainda assim você vai ter resultado. Pega as dicas aqui, ó. Tem dica que é rapidinha. Tem vários exercícios que a gente posta todos os dias aqui e que são tranquilos, você pode colocar na tua rotina. Você pode me falar que você não tem 1 hora por dia para fazer exercício, mas que você não tem 15, 20 minutos. Todo mundo tem, né? A gente pode acordar um pouquinho mais cedo, pode dormir um pouquinho mais tarde, pode fazer na sua hora de almoço aí, que você tenho certeza que você tem um tempinho que você consegue colocar na sua rotina. Muitas vezes a gente fica arrumando empecilhos para que a gente não faça, só que para a gente melhorar, não adianta só fazer uma vez, não adianta fazer só de vez em quando, tá? Sou muito sincera com vocês, assim como eu falo para as minhas alunas, tem que ser constante, tem que virar um hábito. Lá, antes da pandemia, fazer hidroginástica, me sentia muito bem. Então, a pandemia começou em março do ano passado. É mais de 1 ano parada, né? Por isso que as dores voltam a aparecer. Nosso corpo, gente, ele se adapta a tudo. A gente não fazer nada e a gente fazer exercício. Então, seu corpo já tá te pedindo, pelo amor de Deus, começa a fazer os exercícios agora mesmo, tá? Mulheres, vou encerrar a live por aqui. Tenho ainda 2 entrevistas para fazer hoje, tenho aula para fazer hoje ainda, mas lembrando que amanhã vai ao ar às 5 da tarde a nossa aula prática. Aproveita, coloca em prática, tá? Tenho certeza que você vai gostar e você deixa para mim aqui o seu comentário. Um beijo para você e uma boa noite. Tchau.